Olá, ouvinte do programa O Viver é Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar mais uma vez a Palavra de Deus. E está conosco nesse momento o nosso irmão Samuel Rodrigues, o qual ele vai falar a respeito do batismo, um assunto muito importante, um assunto que vem após a conversão, após a pessoa ter crido na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Sobre isso eu gostaria primeiramente de ler 3 versículos que estão escritos em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O batismo é um mandamento do Senhor. Por isso nós devemos valorizá-lo e realmente fazer em nome do Senhor. É verdade. Aproveitando essa ocasião em que o nosso irmão está aqui, gostaria de falar algo a você, meu amigo ouvinte. Há 31 anos atrás, tanto eu quanto o nosso irmão, nós demos esse passo de fé, nós passamos pelas águas do batismo. E é algo maravilhoso, porque dali em diante, a nossa vida realmente tomou um novo rumo. Já tinha tomado quando aceitamos a Cristo, né, meu irmão? Sim, é verdade. Mas após passar pelas águas do batismo, nós iniciamos uma vida de fidelidade, uma vida efetiva na obra do Senhor. Verdade. E é sobre isso que o nosso irmão vai falar. Sobre o batismo que nós vamos falar, eu lembro, né, Gilberto, ali na Rua do Porto, ali quando nós fomos batizados ali no Rio, Piracicaba, o rio era bonito, né? Era limpo, né? Nós podemos fazer o batismo ali, assim, nas águas do rio, né? Verdade. E é tão marcante na nossa vida, né? É marcante, é algo marcante. E que isso possa tornar uma realidade na sua vida também, a partir desse momento em que você vai ouvir a respeito do batismo. Fique conosco esses 30 minutos agora e o Senhor vai falar ao seu coração. Amém. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Ser batizado. Assim que ela sair da água, nós vamos cantar com esse cântico em 321. Dona Neuza Guedes, a senhora crê que o sacrifício de Cristo Jesus sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante sua confissão de fé, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Adelaide Correia. A senhora crê que o sacrifício de Cristo Jesus sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim, eu creio. Mediante a sua confissão de fé e de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda estrofe. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração. Eu queria, nesse momento que nós vamos falar do batismo, no programa de hoje, dizer a você que você está vendo aí na tela, irmãos e irmãs, jovens, adultos, que estão sendo batizados no batismo realizado ali na casa de oração da Rua Moraes Barros, onde nós pudemos, nosso irmão Daniel pôde filmar o batismo ali ao vivo, e nós estamos passando durante o programa de hoje. E o nosso irmão Gilberto já leu um versículo que fala sobre o batismo. Nós vamos abrir a palavra de Deus e contar o batismo sendo realizado na vida de um homem que estava buscando ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, versículo 26, e vamos ler até o 33 primeiramente. Atos, capítulo 8, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Felipe, Felipe era um servo do Senhor, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope, eunuco, e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para a sua casa, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Felipe, aproxima-te e suba neste carro. Correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lês? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Felipe que subisse no carro, com ele se assentasse. O lugar das escrituras que ele lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Amados, esse homem que tinha ido adorar ao Senhor, ele pode ter, realmente aqui nós podemos ver um exemplo, talvez de você que está me assistindo, que é uma pessoa que tem buscado adorar ao Senhor. Talvez tenha lido muito a Bíblia, mas não tenha entendido ainda muitas coisas que a palavra de Deus nos deixa. E esta mensagem é algo fundamental na vida daquele que adora ao Senhor, que ele quer agradar a Deus. E quando este homem estava lendo aqui, ele não estava conseguindo entender. E Deus então proporcionou que o servo dele, Felipe, estivesse ali e trouxesse para ele a explicação do trecho que ele estava lendo. E nós vemos aqui este trecho que, agora respondendo, versículo 34 de Atos 8. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, peço-te que me digas, a quem o profeta se refere? De si mesmo ou de algum outro? A quem o profeta se refere? Que foi levado como ovelha para matadouro. Quem é esse que sofreu tamanha humilhação? Quem é esse que foi morto inocentemente?
Quem é esse que foi levado a um lugar de morte? Amados, assim como Filipe explicou para aquele homem, para aquele eunuco, nós hoje estamos aqui porque Deus nos permite estar para te transmitir a mesma mensagem, a mesma explicação que o servo de Deus deu para aquele homem, hoje a você. A palavra de Deus deixa claro que esta pessoa, diz o versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Jesus Cristo. É esse que foi entregue à morte por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós vamos ler o trecho, João capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler que fica claro, mostrando que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele te ama, nos ama a todos. E diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, é esse o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho para provar o seu amor para com você que está me assistindo, para comigo. Continuando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Amados, quando a gente lê este trecho, nos fica claro o amor de Deus para com nossas vidas. E muitos ficam em dúvida sobre o amor de Deus. Mas será que Deus me ama? João 3,16 é a prova do amor de Deus para com cada um de nós. E eu gostaria de ler para você que, assim como diz a palavra de Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que foi entregue à morte como ovelha e não abriu a sua boca, Jesus Cristo. No livro de Isaías 53, para nós lermos mais detalhes, nós vamos ver a descrição do que Jesus passou. Olha Isaías 53 comigo, versículo 3 em diante, nos falando de Jesus. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, esse Jesus Cristo, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante o seu tosqueador, Ele não abriu a sua boca. É esse o Salvador, Jesus Cristo. É este que esse homem estava ali querendo saber quem era, de quem estava falando o trecho que ele estava lendo. E o servo de Deus, Filipe, pôde falar para ele que era Jesus Cristo. E foi descrevendo a necessidade do homem de crer em Jesus. Porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Porque não há um justo nenhum sequer. Então saiba que você precisa arrepender-se do teu estado de pecado e crer nesse Salvador que Deus enviou ao mundo, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Porque Ele veio para te salvar.
para se entregar naquela cruz. Ele não veio para te condenar, ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Nós vemos aqui no trecho da palavra de Deus que nos diz que depois de ressurreto, depois que o Senhor Jesus foi entregue à morte, que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, após a sua morte, ele ressuscitou. E ele então, após a sua ressurreição, ele deixou uma ordem aos seus discípulos. E com as suas próprias palavras, nós vamos ler no trecho de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Com as suas próprias palavras, o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz a palavra de Deus: mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele então ali, amados, ressuscitado, na presença dos teus discípulos, ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, é neste trecho em que nós temos a dizer a você a necessidade de que você, crendo em Cristo, dê o passo do batismo. O batismo mostra a todos ao seu redor, como nós vamos ver nas cenas do programa de hoje, a pessoa sendo afundada nas águas, como morta para o mundo, e ao ser tirada daquelas águas, ressurreta. Uma nova vida começando na vida daquela pessoa que tomou a decisão em Cristo. Ela agora nasceu em Cristo Jesus para viver uma nova vida. E nós queremos que você possa também dar esses passos. Crendo em Cristo Jesus, ser batizado para viver uma nova vida. E nós vamos dizendo que após o servo de Deus ter falado ali para o etíope, no livro de Atos, capítulo 8, nós vemos que após o etíope ter tomado conhecimento de quem dizia, respondeu-lhe o servo de Deus falando, ele disse: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro. E desceram ambos as águas. A água, tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. Filipe batizou aquele homem. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não viu mais o eunuco. Mas cheio de alegria continuou o seu caminho. E amados, que você possa, ao tomar conhecimento de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crendo em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, dar esse passo de se batizar e de testemunhar a todos que a partir deste momento você morre para este mundo, mas nasce para viver uma nova vida segundo a vontade de Deus, em obediência ao Senhor Jesus, uma nova vida, porque importa-vos nascer de novo. A decisão é sua e nós estamos aqui para te transmitir a palavra de Deus. Amém. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração
Ana Júlia Campos, você crê que a morte de Cristo Jesus sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim, eu creio. Mediante a sua confissão de fé, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira estrofe. Celestina. Beatriz Araújo Celestino, você crê que a morte de Cristo Jesus sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim, eu creio. Mediante a sua confissão de fé, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta estrofe. Milton Correia, o senhor crê que a morte de Cristo Jesus sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Eu creio. Mediante a sua confissão de fé, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração. Eu gosto de assistir aqueles programas de televisão que mostram a recuperação de carros antigos. Mecânicos, funileiros, pessoas especializadas nisso, encontram carros que às vezes estão parados por anos nas garagens, cobertos de poeira, cheios de ferrugem, mas eles, como são especializados e têm um olhar diferente do nosso, conseguem ver que debaixo de tudo aquilo existe algum valor. Eles levam aqueles carros para suas oficinas e dentro de alguns dias transformam aquilo em peças caríssimas que valem alguns milhares de dólares. Cada vez que eu assisto um programa assim, eu lembro que foi exatamente isso que Deus fez comigo através de sua graça. Todos nós passamos por essa experiência se já conhecemos a Jesus. Estávamos debaixo da poeira e da ferrugem do pecado, mas Deus nos olhou não por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que Ele poderia fazer de nós depois que sua graça nos transformasse. A graça de Deus é algo que devemos desfrutar, é algo que não podemos explicar, mas também é algo de que não devemos abusar. Nos próximos programas, vamos pensar em alguns ladrões da graça de Deus descritos por Paulo na sua carta aos Gálatas. Até lá! Conselho de Deus. No
conselho de Deus do programa de hoje, eu quero deixar para você a leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amados, o Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos deu a vida eterna. E nós temos muita esperança, nós temos muito motivo para nos alegrar, porque nós temos a vida eterna, conquistada na cruz por nosso Salvador Jesus Cristo. E que esse versículo possa falar ao seu coração. Você que é um servo de Deus, e que nesse momento, por alguma situação, se encontra desanimado, lembre-se, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas nós temos a esperança da vida eterna. E eu termino este conselho com 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 a 12. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai-lhe todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e ao seu poder. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus milagres e dos juízos da sua boca. Deus abençoe a tua vida. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa O Viver é Cristo. E foi com muita alegria que nós apresentamos mais uma vez a Palavra de Deus. Nosso irmão vai finalizar orando a Deus e pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por podermos transmitir, ó Pai, a tua palavra. Ó Senhor, permita que através do Espírito Santo, aquela vida que tem lido a tua palavra e não tem entendido, possa ter compreendido no programa de hoje a necessidade de conversão, de arrependimento e de confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e também desejar e ser batizado. Senhor, nós clamamos por cada um dos que nos ouvem, que o Senhor possa tocar, abençoar e transformar vidas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos. Amém.